Balanço de Notícias. Responsabilidade social. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Nosso assunto é mudança climática e os desafios que o planeta tem frente ao problema. Carlos, muito boa tarde para você. Como vai, Tony? Tudo bem? Prazer estar com vocês. Carlos, esse ano, autoridades de todo mundo se reuniram no Egito para discutir esse assunto, mudança climática, seus impactos na nossa vida. Eu pergunto o seguinte a você: o que é preciso para conter esses processos que impactam tanto no aquecimento global e qual é o papel do Brasil, Carlos, nesse contexto? O que acontece hoje no planeta é que você tem um aquecimento decorrente da emissão de combustíveis fósseis. Alguns países emitem muito mais do que outros, e nesse processo o Brasil é o quinto maior emissor do mundo. O Brasil não é um país que emite pouco, ele emite principalmente por conta de queimadas. Então, a grande lição de casa do Brasil é equacionar o problema da queimada em território nacional, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja no Pantanal. O Brasil tem que diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a emissão de carbono, né? E de metano, que também é decorrente da atividade agropecuária. Então, vem ocorrendo ultimamente é justamente essa perspectiva, como ocorreu no Egito agora, de que se estabeleçam critérios para a redução da emissão de gases de todos os países, para que a gente atinja um equilíbrio que foi acordado no Acordo de Paris, que o máximo de temperatura global, média, seja 1,5 graus desde o período industrial. Só que nós já estamos com 1,1 de aquecimento. Então, manter essa temperatura e não passar de 2 graus, no cenário atual, está ficando muito difícil. Carlos, países como Estados Unidos, China, especialmente esses dois, que são grandes contribuidores para essas mudanças que a gente está acompanhando agora pela poluição que geram. Qual é o compromisso deles e qual deveria ser, caso não esteja acontecendo a contento? O que esses países estão se comprometendo, Estados Unidos, China, é de reduzir as suas emissões até 2050. Para nós, isso é uma distância muito longa. Nós precisamos de avançar muito nesse processo. Por exemplo, os Estados Unidos têm um aparato de governo, né? Não só de governo, mas um aparato militar dos Estados Unidos, das Forças Armadas, que lança na atmosfera metade dos gases que todo o país lança, né? Ou seja, se você tiver um compromisso de governo, do governo americano para a redução, é possível, porque metade dos gases do país são decorrentes de atividades referentes a atividades governamentais, seja no Exército, seja nos ministérios. Então, é possível que esses países pudessem dar uma contribuição maior. A China é um país que tem uma facilidade maior de controle, porque eles têm um governo centralizado. Então, uma ordem do governo é cumprida. Então, não é uma questão de você ter uma adesão da iniciativa privada, de você ter uma perspectiva de autorregulamentação do mercado, mas sim uma determinação de governo. Agora, Tony, o que isso demonstra é que esses países, na verdade, eles estão em busca da sua liderança econômica global, de uma busca da hegemonia, como sempre aconteceu. Isso representa um estado de não querer abrir mão do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto, que é baseado no lançamento de gases, porque toda a economia ela gira em torno de combustíveis fósseis. Então, trocar essa matriz é o grande desafio, fazer com que os países também eles tenham um perfil mais colaborativo no cenário internacional. Esse é um desafio muito grande, porque as Nações Unidas perdem o seu papel de capacidade de direção do processo e os países, individualmente, vêm perdendo protagonismo no sentido da colaboração multilateral. Então, é cada um por si, diante da Covid, diante das crises econômicas, diante da guerra da Ucrânia, da crise de gás na Europa, a economia em crise em muitos lugares do mundo. Então, existe uma potencialização do individualismo, né? O individualismo nacionalista em muitos países também. Então, o que nós tememos
é que esse contexto, que é adverso, ele não seja suficiente para fazer a transformação necessária frente ao aquecimento global. Isso custaria para a humanidade muito caro, né? Muito caro em termos de segurança alimentar, segurança hídrica, para algumas regiões, por exemplo, como a África subsaariana, né? A África abaixo do Saara, que ainda é tropical, mas está perdendo a sua capacidade de área úmida e passando por um processo de desertificação. Então, isso comprometeria severamente a capacidade desses países em termos de segurança de ter alimento para toda a sua população. Carlos Bocuí, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço e desejo um Feliz Natal para todos, antecipado. Feliz Natal.